Os cuidados de Deus no deserto. Quando Deus sustenta você onde ninguém vê, existem períodos da vida em que parece que Deus nos colocou em um deserto. Você olha ao redor e não encontra saída. Não há recursos suficientes. As respostas não chegam. As portas parecem fechadas. E talvez a pergunta que esteja dentro do seu coração seja: onde está Deus quando tudo está tão difícil? Mas existe uma verdade que precisamos compreender. O deserto não significa necessariamente que Deus abandonou você. Às vezes, o deserto é justamente o lugar onde Deus nos ensina a depender dele. A Bíblia nos mostra isso de maneira muito clara. Em Deuteronômio 8, Moisés relembra ao povo de Israel os anos que passaram no deserto, e diz: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos. Observe essa palavra: te guiou. Israel estava no deserto, mas não estava abandonado. Havia uma diferença entre estar em um lugar difícil e estar sem Deus. Eles estavam no deserto, mas Deus estava com eles. 1. Deus cuida mesmo quando não entendemos o caminho. Israel saiu do Egito, mas o caminho até a terra prometida não foi imediato. Houve um deserto entre a libertação e a promessa. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis de compreender na caminhada com Deus. Nós gostaríamos que, depois de uma grande experiência com Deus, tudo se resolvesse imediatamente. Mas nem sempre é assim. Deus libertou Israel do Egito, mas ainda precisava ensinar Israel a confiar nele. Deuteronômio 8, 2 continua dizendo que Deus conduziu o povo pelo deserto para humilhá-lo, prová-lo e saber o que estava no coração deles. O deserto revelava aquilo que a abundância escondia. Quando havia água e comida em abundância, era fácil dizer que confiavam em Deus. Mas o que aconteceria quando não houvesse nada? É no deserto que aprendemos uma das maiores lições da fé. Deus não é apenas o Deus da provisão. Ele é o próprio fundamento da nossa confiança. 2. No deserto, Deus pode sustentar você com o que você não esperava. Israel não tinha supermercados. Não tinha plantações. Não tinha uma fonte permanente de alimento. Mas Deus enviou o maná. Êxodo 16 mostra Deus sustentando o povo dia após dia. E existe algo profundamente teológico nisso. Deus não entregou ao povo um estoque para que nunca mais precisassem depender dele. Ele ensinou Israel a receber o pão dia após dia. Isso nos lembra da oração ensinada por Jesus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Talvez você queira saber como Deus resolverá tudo daqui a 6 meses. Mas talvez Deus esteja ensinando você a confiar nele hoje. Talvez você queira conhecer todo o caminho. Mas Deus esteja dizendo: confia em mim para o próximo passo. A fé não significa conhecer todos os detalhes do amanhã. Fé é confiar naquele que conhece o amanhã. 3. Deus não ignora a sua fraqueza. Existe outro episódio que revela algo maravilhoso sobre os cuidados de Deus. Em 1 Reis 19, o profeta Elias está completamente esgotado. Ele foge, senta-se debaixo de uma árvore e pede para morrer. Observe isso. Um homem de Deus chegou ao limite de suas forças. E o que Deus faz? Primeiro, Deus cuida dele. Elias dorme. Depois, um anjo traz alimento e água. E Deus permite que ele descanse. Isso nos ensina algo importante. Deus não trata a nossa fraqueza com desprezo. Ele conhece a nossa estrutura, conhece nossas limitações, conhece as lágrimas que ninguém vê, conhece as noites em que você tenta dormir, mas a preocupação não deixa, conhece aquilo que você não consegue explicar nem para as pessoas mais próximas. E o mesmo Deus que cuidou de Elias no deserto continua sendo Deus. 4. Mas existe um deserto ainda mais profundo, e aqui precisamos olhar para Jesus. Mateus 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali permaneceu 40 dias. Jesus teve fome.
E Satanás o tentou justamente na área da necessidade. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Perceba, Jesus estava com fome. A necessidade era real, mas a tentação era transformar a necessidade em motivo para abandonar a vontade do Pai. E Jesus respondeu: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não estava dizendo que pão não é importante. Ele estava revelando algo muito maior. A nossa vida não pode depender somente daquilo que conseguimos colocar nas mãos. Existe uma necessidade mais profunda dentro do ser humano. Podemos ter comida e continuar vazios. Podemos ter dinheiro e continuar sem paz. Podemos ter uma casa e continuar sem lar. Podemos conquistar muitas coisas e ainda assim permanecer distantes de Deus. Porque o problema mais profundo do ser humano não é simplesmente a falta de recursos. É o pecado que nos separa de Deus. 5. O maior cuidado de Deus não foi nos dar uma vida sem desertos, foi enviar o seu Filho. Essa é a parte central do Evangelho. Deus não prometeu que seus filhos jamais passariam por desertos, mas Deus fez algo infinitamente maior. Ele entrou na história humana em Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo, viveu em perfeita obediência, foi rejeitado, sofreu, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Na cruz encontramos a maior demonstração do amor de Deus. Romanos 5:8 declara: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o coração do Evangelho. Deus não veio simplesmente para melhorar as nossas circunstâncias. Ele veio para nos reconciliar consigo mesmo. Não veio apenas para resolver o problema financeiro. Veio tratar o problema do pecado. Não veio apenas para nos dar conforto temporário. Veio oferecer vida eterna. 6. Talvez você esteja no deserto hoje. Talvez ninguém saiba. Talvez você esteja sorrindo para as pessoas enquanto por dentro está cansado. Talvez sua conta esteja apertada. Talvez sua casa esteja passando por dificuldades. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez você esteja perguntando: Deus, onde o Senhor está? Escute, o fato de você estar no deserto não significa que Deus deixou de ser Deus. Israel teve deserto, e Deus estava lá. Elias teve deserto, e Deus estava lá. Jesus enfrentou o deserto, e o Pai estava lá. Então não confunda silêncio com abandono. Não confunda dificuldade com ausência de Deus. E não confunda demora com falta de cuidado. Às vezes, Deus está trabalhando em nós, enquanto esperamos aquilo que pedimos. 7. O deserto não é o seu destino final. Israel não permaneceu para sempre no deserto. O deserto era caminho. E talvez essa seja a palavra que alguém precisava ouvir hoje. Isso é um caminho, não necessariamente o seu destino. Você pode não saber quanto tempo essa estação vai durar, mas não precisa desistir. Continue caminhando, continue buscando, continue orando. Mas, acima de tudo, continue confiando em Cristo. Então hoje eu quero lhe apresentar alguém. Não uma fórmula, não uma promessa de riqueza, não uma religião baseada em troca. Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele morreu pelos pecadores, ressuscitou e chama você ao arrependimento e à fé. Você não precisa chegar a Cristo com a vida perfeitamente organizada. Você precisa chegar reconhecendo que precisa dele. Porque o Evangelho não é: conserte sua vida e depois venha para Jesus. O Evangelho é: venha para Jesus porque você precisa ser salvo. Se você está no deserto, venha para Cristo, porque talvez você esteja no deserto. Mas se Deus está com você, você nunca está sozinho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Amém.